você quer saber um pouco mais sobre dar coelhos na Páscoa ou em qualquer outra data, ou dar até algum outro tipo de animal como presente, seja de aniversário, Páscoa, Natal ou qualquer data comemorativa, e mesmo em fora de data comemorativa, vem comigo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Meu nome é Márcio Mendes, sou médico veterinário e minha principal área de atuação é clínica médica e cirúrgica de animais silvestres e exóticos. Você acha o coelho muito bacana. Você acha que dar um coelho de presente é muito legal. Mas às vezes a pessoa que vai receber não acha assim tão legal. Às vezes você tem um sobrinho, um afilhado, uma criança que você curte muito e você pensa, eu vou dar um ovo e eu vou também dar um coelho. Ok, mas às vezes para a família ter aquele coelho não é uma ideia tão legal. Tá? Às vezes não é um indivíduo ou um integrante da família que eles desejam ter. Tá? Então, às vezes pode fazer muito sentido para você, pode ser muito legal para você. Às vezes a pessoa que vai receber também acha maravilhoso, também acha lindo, também acha fofinho, porém ela não pretende ter essa responsabilidade, talvez nunca tenha pensado a respeito disso, ok? Cada família tem as suas ideias, os seus planos, enfim. E às vezes não faz parte do plano daquela família ter um animalzinho, pelo menos não naquele momento. Então, não se mova movido por esse impulso, ok? Ponto número 2, que você não deve dar um coelho de presente de Páscoa. A pessoa que vai receber, ela pode não ter uma estrutura física, financeira ou tempo para se dedicar a esse coelho, tá? O que seria então estrutura física? Por exemplo, ela vai precisar ali de um ambiente onde esse coelho vai ficar contido. Uma gaiola, um viveiro, uma coelheira, enfim, um cercadinho no quintal, enfim, ela vai precisar de uma estrutura física para isso. E de repente você chega lá com um coelhinho no colo, com meio quilo de ração, um potinho para beber água, um potinho para comer e acha que isso é suficiente. Não, não é. Não é suficiente. Tá? Um coelho ele precisa de muito mais do que isso. Ele precisa de toda uma estrutura para que ele possa aí ter uma qualidade de vida, para que ele possa ter um ambiente. Esse coelho normalmente não vai poder ter acesso liberado a todos os lugares da casa sem supervisão, porque se ele tiver, ele pode roer um fio e, como médico veterinário, já atende casos assim, onde o coelho ele rói um fio de energia da televisão, por exemplo, da geladeira, de um eletrodoméstico e acaba tomando um choque, ou morre, ou tem um ferimento ali, ou vai sofrer muito, até que muitas vezes venha óbito. Então, acidentes domésticos acontecem e quando você não tem uma estrutura física adequada, isso se potencializa muito, ok? Estrutura financeira. Tá? Então vamos lá, a pessoa vai precisar adequar o seu ambiente, a sua casa, ter um viveiro, vai precisar comprar alimentos, não é 1 quilo de ração que está tudo certo. O coelho ele tem alimentos, a gente pode até fazer vídeos sobre manejo caso vocês queiram, mas não é o foco agora. Ela vai precisar de folhas, de talos, de frutas, vai precisar de ração de boa qualidade, tá? E eventualmente vai precisar de acompanhamento veterinário. E pensa, não é qualquer veterinário que atende animais silvestres, não é qualquer veterinário que atende coelho, tá? E aí, por não ser qualquer veterinário, exige uma mão de obra mais especializada. E mão de obra especializada é mais caro. Ok? Então, tome muito cuidado com isso, porque às vezes você pode estar dando para a pessoa um presente de grego, ok? O outro ponto, né, que eu falei de estrutura física, financeira e tempo, né, para se dedicar. Às vezes, a pessoa não tem tempo para se dedicar àquele indivíduo. Ela está numa fase da vida em que ela está envolvida com tantas coisas que ela simplesmente não tem tempo. Ok? Então, tome muito cuidado com isso. Às vezes, quem vai ter tempo é uma criança. E às vezes essa criança, ela não tem maturidade para poder cuidar desse coelho, desse novo integrante da família. Tá? Então, assim, note que muitas coisas devem ser consideradas. E às vezes quando a gente tem uma ideia, e a ideia, ela não é ruim, porém, ela tem que ser bem pensada. Ok?
O ponto 3 é muito importante você ter um conhecimento prévio sobre a espécie. Tá? Cada espécie, o coelho, como sendo uma espécie distinta, ele vai ter cuidados específicos da sua espécie. Ou seja, os cuidados que você tem para uma ave é um, os cuidados que você tem com um gato é outro, os cuidados que você tem com um coelho é outro, que tem com uma ave é outro. Se a gente for pensar em ave, o que você tem com um passeriforme é um, com um psitacídeo é outro, com um rapinante é outro. Então veja que às vezes dentro da mesma espécie são cuidados diferentes, são hábitos alimentares diferentes, tá? É um tempo para se dedicar diferente. Ok? Então você precisa ter conhecimento. Qual é o espaço que esse indivíduo precisa? Qual é o alimento que ele precisa? Qual é o tempo de dedicação que ele precisa? Tem que tomar vacina? Não tem que tomar vacina? De quanto em quanto tempo eu tenho que ir a um médico veterinário? Enfim, tudo isso são informações importantes. A maioria dos problemas que a gente atende de animais silvestres e exóticos é erro de manejo. É o manejo que está inadequado porque falta conhecimento e muitas vezes conhecimento simples, tá? Vou falar aqui um deles. Hoje é muito comum, e eu não vejo mal nisso, e já falei em outros vídeos, sobre considerar aquele animal um membro da família, às vezes até como um filho. Tá? O problema tá se você humanizar aquela espécie, porque eles não são humanos. O cachorro continua sendo cachorro, a ave continua sendo ave, o gato continua sendo gato, e o coelho vai continuar sendo coelho, sendo seu filho ou não. E isso tem que ser levado em consideração. Os maiores problemas que eu atendo na clínica é quando os indivíduos pets são humanizados e a espécie deles é completamente desconsiderada. Então deixe o seu filho pet ser aquilo que ele realmente é, porque senão você vai lhe causar sofrimento, ok? Ponto 4. Em caso de criança, nem todas têm noção de responsabilidade e nem todas estão aptas a cuidar de um indivíduo, de um coelho, tá? Nem todas estão. Tem criança, se a criança for muito pequena, ela pode pegar de uma maneira mais bruta e não é nem culpa da criança, ela não tem noção. A idade e o desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento que essa criança tem, ela vai pegar o coelho de qualquer jeito, ela vai pegar pela pele, vai puxar, vai jogar, enfim, e isso não tem a ver com uma atitude intencional de maus tratos. É simplesmente porque essa criança não tem noção do que está fazendo, não tem noção da força, não tem noção, muitas vezes, que pode machucar. Alguns têm, alguns, às vezes, são intencionais. E isso também deve ser levado em consideração. Mas muitas crianças pequenas não têm. Eu não vou colocar aqui estabelecer idade, tá? Eu acho que cabe a cada pai, dentro da sua casa, entender em qual estágio de desenvolvimento seu filho está, tá? E em qual estágio de responsabilidade se ele está ou não preparado para adquirir isso, tá? Para assumir essa responsabilidade, ok? Então, acho que cabe a cada um dentro de casa ter uma própria avaliação, uma autoavaliação, tanto de si como dos familiares dos contactantes, ok? E agora eu vou dizer quais os critérios, então, você deve utilizar para ter um coelho, ou para dar um coelho de presente. Dar um coelho de presente não é de todo ruim, mas ele pode ser ruim se tudo isso que eu falei até agora não for levado em consideração, ou se os critérios que eu vou passar daqui em diante não forem levados em consideração, ok? Bom, primeiro ponto, primeiro critério que você tem que ter caso você queira dar um coelho de presente, ou você queira adquirir um coelho. A pessoa tem que desejar muito ter um coelho. Muito. Tá? Coelho, se você comprar, às vezes a pessoa adquirir um outro coelho, por exemplo, às vezes eles são territorialistas e podem eventualmente brigar e ter brigas feias entre eles, tá? Já atendi coelhos lesionados que brigaram entre si. Tá? Então, deve-se tomar muito cuidado. A pessoa tem que desejar, a pessoa tem que conhecer a espécie, como eu falei, né? Mas ela tem que desejar. Por quê? Se a pessoa ela não deseja, ou deseja pouco, logo esse desejo pode ir embora. E aí, você vai ter um amiguinho aí por muitos anos,
que talvez acabe sendo negligenciado e acabe sofrendo porque você achou que queria, mas na verdade não queria tanto, tá? E aí a vontade passou e o coelho continua ali. Tá? Então, a pessoa tem que querer, ela tem que desejar. Converse com a pessoa que você vai presentear, o que você pretende presentear, para ver se realmente é isso que ela quer, para ver se realmente é isso que ela deseja, ok? Ponto 2, ou critério número 2, para que você possa dar um coelho de presente. Tem que ser para quem conhece os cuidados mínimos da espécie, que é o que eu falei acima. Conversa com ela, pergunta, faz uma pesquisa, veja se ela sabe qual é o espaço mínimo, qual é a alimentação básica, quanto ela vai gastar por mês, se ela está disposta a ter esse gasto, se ela tem essa disponibilidade, se ela tem um caixa, uma reserva para ir num veterinário, tá? Por exemplo, eu faço muito consultas domiciliares, atendo em domicílio. E vou até fazer depois um vídeo por que atender em domicílio é melhor do que você levar o seu pet numa clínica, tá? Mas vai ter um custo de consulta, às vezes vai precisar de um exame complementar, de um raio-x. Raio-x para coelhos é muito comum, e aí você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado e ter um dinheiro para poder mandar manipular alguma medicação. A maioria das medicações para silvestre são manipuladas, ou ter condições do veterinário ir uma vez por dia para medicar o seu coelho na sua casa, fazendo injeção, muitas vezes, tá? Tudo isso tem um custo. Tá? E você tem que estar preparado para isso. Ponto 3. Para quem tem condições de manter em um ambiente apropriado. Ou seja, é o que a gente falou, você tem que ter espaço, você tem que ter um ambiente, um local dedicado àquele indivíduo. Tá? Eu vou colocar na minha área de serviço, no meu apartamento. Ok, não há problema nenhum. Só que às vezes a área de serviço ela é tão pequena que você vai estender a roupa ali e vai ficar gotejando em cima do coitado do coelho. Não pode, não dá. Entende? Então você tem que ver onde eu vou colocar. O local onde eu vou colocar é adequado? Tá? Então tudo isso são fatores determinantes. Tá? Se você tem, se ele vai ter alimentação apropriada, se ele vai ter cuidado médico, entende? Tudo isso são pontos a se considerar, são critérios a se considerar na hora da decisão, tá? E por último, ponto 4, para quem tem o mínimo de responsabilidade e tempo para dedicação. Tá? Independente da idade. Então, como eu disse, eu não vou colocar aqui uma idade mínima, uma idade máxima, enfim. Pets, eles fazem muito bem para crianças, fazem muito bem para idosos, tá? Porém, tem que ser levado em consideração. Às vezes você vai comprar um indivíduo, por exemplo, um hamster, um rato Wistar, né? O twister, como todo mundo diz. E esse rato, ele vai ter uma expectativa de vida muito pequena, muito curta. Às vezes 1, 2, 3 anos, tá? E provavelmente, se ele for de um senhor, de um idoso, quando o idoso ver esse indivíduo, ele tendo problemas, ele adoecendo e ele morrendo, você pode potencializar, às vezes, uma ação de até depressão nesse idoso, porque ele vai se ver naquele indivíduo. E isso faz com que ele reflita sobre ele mesmo, que o foco volte para ele e não nos cuidados com o paciente. Isso às vezes não é tão desejado. Então, às vezes, pensar na expectativa de vida de um indivíduo de acordo com a pessoa que você quer presentear é muito importante. Tá? Às vezes é um adolescente que tem problema também com depressão, por exemplo. Você vai trazer um indivíduo que dá para ele uma espécie que vai ter uma expectativa de vida muito curta, né? Talvez não seja o ideal. Eu defendo ter pets, ter animais. Tem muita coisa boa que vem junto, mas vários critérios devem ser levados em consideração. Pessoal, é isso, esse vídeo, tá? Se ele fez sentido para você, se ele foi importante para você, se a informação que agregou valor, se você acredita que ele pode salvar vidas, tá? Evitando erros, enganos na hora de presentear, na hora da escolha da espécie, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser útil.
tá bom? Não só eu, mas você também pode ajudar a salvar vidas, compartilhando conhecimento.